Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Esse é o módulo 1, Fundamentos Básicos, e estamos no roteiro 16, A Imortalidade da Alma, quinta e última parte. Na sequência, essa é a aula de número 107. Então, nas outras partes desse roteiro, nas outras aulas, nós falamos sobre as 5 alternativas, não é, da vida futura, alternativas essas propostas por Allan Kardec, sobre as opções, não é? Sobre aquilo que nós, seres humanos, podemos crer, não é? Quando se trata da vida futura. Então, nós vimos que existem pessoas que creem no materialismo, são chamadas as pessoas materialistas, não é? Que creem que só existe essa vida e que tudo acaba com a morte. Vimos que existe pessoas, não é? Que fazem parte da doutrina panteísta, e essa doutrina diz que algo sobrevive após a morte, mas que perde a sua individualidade após a morte, porque se une com o fluido universal, com o todo universal, não é? E, consequentemente, perde a sua consciência e a sua individualidade. Vimos também a doutrina deísta, não é? Que se divide em duas classes, são os independentes, que creem que Deus criou o mundo e que algo sobrevive após a morte, mas que Deus não interfere em absolutamente nada depois que concluiu, né, o processo da criação. E existem aqueles também que creem que algo sobrevive após a morte, mas que Deus já traça, não é, digamos assim, o destino de todos nós e que nós não temos como modificar, não é? Ou seja, não adianta fazer prece, não adianta fazer nenhum tipo de culto, não adianta absolutamente nenhum diálogo com Deus, porque isso não vai adiantar, né? E também eles não falam sobre o que acontece após a morte. Eles não falam, eles não dão uma definição, não é, do que acontece com o espírito após a morte. E vimos a doutrina dogmática, não é, que é a doutrina que predomina nas religiões tradicionais, não é, como o catolicismo, o protestantismo, que segundo eles, Deus cria a alma no momento em que cria o corpo físico, não é? Então, nós vimos algumas inconsistências, não é, que são várias, em se acreditar nessa doutrina dogmática. E, por fim, falamos da proposta da doutrina espírita, não é? Onde nós vimos que o espírito sobrevive após a morte do corpo, que o espírito não precisa, inclusive, do corpo físico, né? Ele poderia sobreviver, ele poderia existir sem a necessidade do corpo físico do mundo material, mas Deus estabeleceu que, para que os espíritos pudessem evoluir, eles precisariam estarem presos, não é, em determinados momentos a corpos físicos, é o que se chama de reencarnação. Então, fizemos esse apanhado geral, não é? E, por fim, vamos para as considerações gerais acerca da imortalidade da alma, segundo, logicamente, o Espiritismo, tá? Então, veja, a morte é a libertação do espírito, da vestimenta carnal. Então, é aquilo que eu digo sempre, religião, não é? Eu sempre falo isso em todas as aulas, e religião é uma coisa de foro íntimo, ou seja, é você analisar aquilo que melhor satisfaz a sua necessidade de aprendizagem, de conhecimento, tá? Então, dentre todas essas situações, essas alternativas que nós citamos nas aulas passadas, e aí eu estou falando por mim, é lógico que eu prefiro a proposta espírita, não é? Que para mim ela é muito mais condizente com aquilo que eu sei no meu íntimo que Deus é, tá certo? Eu não vejo justiça divina nas outras propostas, nem do materialismo, nem do deísmo, nem do panteísmo, e muito menos do dogmatismo, tá? Mas cada um é, é, segue aquilo que melhor lhe atende, tá certo? É por isso que eu digo, a religião é uma coisa pessoal. Então, a proposta espírita é que a morte é só a libertação do espírito. O espírito terá tantas encarnações quantas forem necessárias ao seu progresso, não é? Então, Deus estabeleceu dessa forma, de que para que o espírito evolua, ele passe por experiências tanto no plano espiritual quanto no plano físico, não é? Então, essa encarnação nossa não é a primeira e nem será a última, já tivemos outras tantas, né? E é muito comum algumas pessoas me perguntarem, mas algumas pessoas que não são espíritas, logicamente.
Mas, Ricardo, você crê que já teve várias existências? Isso não é uma coisa meio estranha? Eu digo, olha, ela pode ser até estranha, tá certo? Mas entre acreditar que você tem várias encarnações e acreditar que você é criado, o seu espírito é criado no momento do corpo e que você só tem uma existência física, se você for ponderar essas duas situações, a primeira, ou seja, aquela em que a gente tem várias oportunidades, várias encarnações, condiz mais com a justiça de Deus, porque e condiz mais com a questão do livre-arbítrio, principalmente, tá certo? Porque a gente entende que toda a situação que nós estamos vivendo hoje, de boa ou de ruim, são frutos de colheitas passadas. Agora, se eu for considerar que Deus cria o espírito no momento em que cria o corpo físico e a existência é apenas uma, eu vou ter que admitir que Deus é parcial, ou seja, Deus é quem define o destino de cada um de nós. Porque é ele quem vai definir quem é pobre, quem é rico, quem é feio, quem é bonito, quem é gordo, quem é magro, quem é homem, quem é mulher, enfim. Deus é quem vai determinar isso. Então, se a gente for pesar na balança, para mim é muito mais condizente, mais óbvio com a justiça divina acreditar realmente de que existem várias reencarnações, tá? Continuando, morrer e deixar de existir seria uma afronta à grandiosidade de Deus. Porque imagine só, digamos que a gente tivesse só uma existência, não é que a doutrina dogmática estivesse correta e que nós fomos criados, os espíritos foram criados no momento da criação do corpo físico. E aí a gente morria e deixava de existir, não é? Segundo a doutrina materialista também. Então, imagina só, qual o sentido, não é, de tanto esforço, tanta dedicação, qual o sentido da própria Bíblia, não é, que nos traz mensagens para que a gente permaneça no bem, não é, para que a gente não prejudique o próximo, para que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para que tudo isso, se quando a gente morre, a gente vai deixar de existir? Para que tanta evolução, não é, intelectual do ser humano, se a gente for considerar desde o aparecimento do homem aqui na Terra até os dias de hoje, a gente vê que o avanço intelectual do homem é assustador. E nós não chegamos ainda nem na metade, eu acho que nem na terça parte do limite do que a nossa mente é capaz de desenvolver, não é, de produzir. Então, a gente vê que a cada ano, a cada momento, novas tecnologias surgem, o homem vai melhorando cada vez mais a sua condição de vida aqui no planeta. A gente vê o progresso, não é, das pessoas que antes as pessoas viviam centralizadas em conflitos, em guerras. Hoje existe ainda, mas em muito menor quantidade. Então, eu pergunto, para que todas essas coisas se quando morrer, acabou? Não é? E aí alguém vai dizer assim, não, mas isso é para deixar para as gerações futuras. Tá, então eu pergunto, quer dizer que as gerações primeiras tiveram muito mais dores e sofrimentos do que as gerações vindouras? Então, isso também mostra que Deus é parcial, ou seja, ele dá privilégios a uns e a outros não. Então, para mim, eu não consigo conceber a ideia de que quando a gente morre, a gente acaba, tá certo? E nem consigo conceber a ideia de que o espírito é criado no momento do corpo. Os sonhos são os ensaios para a morte, né, esses ensaios aqui entre aspas, e dá ao espírito, ou seja, e dão ao espírito, na verdade, era para ser e dão ao espírito, a chance de rever seus entes queridos no plano espiritual. Então, veja como a doutrina espírita, mesmo que isso não fosse verídico, tá? Vamos analisar, mesmo que isso não fosse verídico, só a ideia de que quando a gente morre não acaba e que aqueles entes queridos que nos antecederam, não é, que retornaram ao plano espiritual, existe a possibilidade de a gente reencontrá-los, não é, de continuar com esse amor, com esse afeto, com essa ligação que existe. Isso é muito mais consolador do que acreditar em outras teorias. Não é? Então é por isso que o espiritismo é considerado como o consolador prometido, porque com esse conhecimento que nós temos, né, nós nos sentimos consolados, confortados, inclusive, e o temor da morte é muito menor do que a gente acreditar, a gente ficar naquela incerteza do que realmente vai acontecer conosco após a morte do corpo, né? Se deixa de existir ou se continua existindo, para onde vai, enfim. Continuando, já tivemos várias existências físicas e o esquecimento é para beneficiar o progresso.
é outra questão que as pessoas perguntam, mas se você teve várias encarnações, por que a gente não lembra? Porque vamos colocar algumas situações que são bem racionais. Imagine que eu estou reencarnado numa família aonde em outras encarnações, em outras existências, eu fui o causador do sofrimento, né, da morte. Eu fui até, digamos assim, o instrumento da morte dessas pessoas. Não é? Eu judiei com elas, eu persegui, eu fiz todas as atrocidades imagináveis, possíveis contra essas pessoas. Como é que, se eu lembrasse disso hoje, eu conseguiria conviver com essas pessoas? Ao contrário, vamos colocar, se eu tivesse sido a vítima dessas pessoas, não é? Se alguns membros da minha família tivessem sido meus algozes no passado, onde eu sofri torturas, injustiças, injúrias, uma série de coisas, como é que eu conseguiria me reconciliar com essa pessoa, lembrando de todas essas coisas? Então, é muito mais fácil eu construir, não é, uma existência de simpatia, não é, de amor, de carinho com a pessoa, mesmo sem lembrar do que aconteceu no passado, do que eu lembrando. Mas aí tem a questão, mas quando você retorna ao mundo espiritual, não vai recordar? Vai. Mas veja, se eu passei uma existência, digamos, de 60, 70, 80 anos junto com uma pessoa que foi um desafeto meu no passado e construí uma amizade com essa pessoa, mesmo quando eu voltar no passado, o que é mais fácil? Eu agora que tenho uma amizade com uma pessoa que foi inimiga minha, não é mais fácil eu aceitar, não é compreender e perdoar do que se eu continuasse sem saber, não é, do que aconteceu e quando voltasse, descobrisse, não, ou seja, não tive oportunidade com essa pessoa, não construí nada e quando eu voltasse, recordasse de que ela fez esse mal para mim, tá certo? E eu não tinha construído nenhuma amizade com ela. Veja, o meu sentimento de vingança, de ódio, seria muito mais intenso, muito maior do que com essa oportunidade. Então, Deus, sabiamente, ele faz com que a gente temporariamente esqueça do que nós vivenciamos no passado, junto com determinadas pessoas, porque a gente vai ter uma oportunidade de construir alguma coisa positiva com elas e quando a gente voltar quando a gente descobrir, passar a ver as coisas que elas fizeram conosco ou que nós fizemos com elas, vai existir um equilíbrio de sentimentos aí. Por quê? Existia um sentimento negativo, não é, de vingança, de ódio, etc., de maldade, mas agora existe um sentimento positivo. E esse sentimento positivo só pôde ser construído porque houve o esquecimento temporário, não é, do passado, ou seja, juntamente com aquela convivência. Então, Deus sabe o que faz. Então, se a gente for analisar, não é, racionalmente, a doutrina da reencarnação, é como eu digo, ela é a única que explica a bondade e a justiça de Deus. Se alguém conseguir trazer alguma teoria que não seja a da reencarnação, que explique melhor a bondade e a justiça de Deus, pode ter certeza que eu vou atrás dela, tá certo? Mas até hoje, ninguém nunca me explicou, nem eu nunca encontrei uma teoria mais equilibrada, mais justa, mais condigna com aquilo que eu sei que Deus é, tá certo? Continuando, a morte não nos separa daqueles que já partiram. Após a morte, o espírito vai se libertando gradativamente da influência material e, dependendo do seu estado evolutivo, vai se recordando de outras experiências que já teve. Então, essa lembrança, ela conforme o grau evolutivo do espírito. Ou seja, no nosso caso, que ainda somos muito imperfeitos, não significa que quando a gente desencarnar, a gente automaticamente vai lembrar de todas as encarnações que a gente teve, de tudo que a gente fez. Não vai. Não é? A gente vai continuar ainda com esse véu, não descido sobre a nossa memória para que a gente não recorde, mas gradativamente a gente vai começando a lembrar das coisas, porque vai chegar um dia em que nós teremos que nos recordar de tudo aquilo que nós já fizemos nas reencarnações passadas, mas para um espírito que foi criado e é infinito, o tempo não quer dizer nada, não é? Então, não se sabe se vai ser com 10 anos, com 100 anos, com 1000 anos, com 10.000 anos, a gente não sabe. Mas que vai chegar um tempo em que a gente vai estar numa condição evolutiva bem maior, e aí a gente vai ter a necessidade, inclusive, de nos recordarmos daquilo que fizemos no passado, isso aí é um fato inconteste, tá? Continuando. Após a morte, o espírito se serve do seu perispírito, como se servia do corpo físico. Então, no momento da encarnação, existe o espírito, não é? Que é aquela essência divina, uma energia, um foco de energia, digamos assim. Esse espírito, ele forma em torno dele, não é? Uma camada fluídica,
não é? Que é o que dá a forma e a aparência humana, e esse corpo, não é? Essa forma, essa atmosfera fluídica que envolve o espírito é chamada de perispírito. Por quê? Allan Kardec definiu que assim como o perisperma envolve o fruto, não é, da árvore, a semente, o perispírito envolve o espírito, não é? Então, o espírito sempre vai estar com essa camada fluídica chamada perispírito a envolvê-lo, sempre, independente dele estar encarnado ou não, tá certo? No momento da encarnação, esse perispírito é quem vai se ligar, né, às células sanguíneas, digamos assim, particularmente aos genes cromossomiais. A gente, quando for estudar perispírito, a gente vai ver isso. E é o perispírito quem é a forma daquilo que vai ser o corpo físico, tá? Então, o corpo físico, na verdade, é uma cópia física do que é o perispírito. Quando há a desencarnação, o espírito retorna ao mundo espiritual com o seu perispírito e apenas o corpo físico fica para se deteriorar, né? Para que os átomos que constituem o corpo físico eles retornem ao universo, tá? Continuaremos a ser quem fomos após a morte. Ela não transforma ninguém para melhor ou para pior. Então, não é pelo fato de a gente morrer que a gente se torna um anjo ou um demônio, tá? A gente continua sendo a mesma coisa. A única diferença é que a gente não tem um corpo físico. Normalmente, mantemos a mesma aparência que tínhamos quando encarnados. Então, se a gente desencarnar, não é quando a gente desencarnar, a gente vai se ver do outro lado com a mesma imagem que a gente se vê aqui agora quando se olha no espelho. Ou seja, aquilo que nós somos, tá? A gente não vai mudar a nossa aparência, nem mudar a nossa forma para outras formas que tivemos em encarnações passadas. Não vamos fazer isso, tá? Isso só ocorre com os espíritos mais evoluídos, desde que eles queiram, tá? Mas com a gente, por um longo tempo ainda, nós continuaremos com a mesma imagem, com a mesma forma que nós temos. As regiões onde os desencarnados se situarão irá depender do seu estado moral. Então, nós já vimos isso em aulas anteriores, não é? Principalmente nesse módulo 1, Fundamentos Básicos, nós estudamos o plano espiritual inteiro, não é? Então, antes de chegar aqui na imortalidade da alma, estudamos o mundo espiritual inteiro. Então, vimos que ele se divide em dimensões, se divide em níveis vibratórios. Os níveis mais elevados é onde estão os espíritos mais elevados, e os níveis mais inferiores é onde se encontram os espíritos inferiores. Então, para onde a gente vai, não é? Que nível, que faixa vibratória a gente vai no mundo espiritual, vai depender da nossa evolução espiritual, da nossa condição, do nosso nível evolutivo, tá certo? Aí Kardec, no fim, ele diz, né, para a gente encerrar a nossa aula, ele diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, é uma afirmação belíssima, né, de Allan Kardec, e resumindo o que é a nossa vida, não é? A nossa existência, não só como humanos vivos, encarnados, mas principalmente como espíritos, tá? Então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, o conhecimento da sobrevivência do espírito após a morte nos dá esperança, nos enche de alegria e nos encoraja sempre a sermos boas pessoas. Ele também nos mostra que responderemos pelos nossos atos, seja aqui ou lá, mas que teremos muitas oportunidades de sermos felizes e, de, consequentemente, corrigir os nossos erros. Não é? Então, é aquilo que eu falo. Se alguém trouxer alguma explicação sobre a vida futura, se a gente, do que vai acontecer após a morte, que uma coisa é um fato, todos nós concordamos que vamos morrer, independente de doutrina, de crença, de nível de intelectualidade, de fé, etc. Todos nós sabemos que vamos morrer. O que difere é o que acontece após essa morte. Né? Então, para mim, a doutrina espírita é a que explica melhor, não é, essa vida futura, a sobrevivência do espírito após a morte, a imortalidade da alma. Isso, para mim, é o que mais condiz com a inteligência de Deus, com a bondade e com a justiça dele, tá? Então, nós encerramos essa aula por aqui, encerramos esse assunto, né? Na próxima aula, no nosso próximo vídeo, estaremos com um novo tema, tá? Então, qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode escrever aqui para nós responderemos com o maior prazer, tá certo? E aqui também o endereço do nosso blog, para quem tiver interesse, lá nós publicamos matérias sobre mediunidade, sobre perispírito, enfim,
né? Tem vários assuntos lá que nós publicamos periodicamente, tá? Então, um grande abraço para todos, fiquem na paz.